Peço aos irmãos que abram em 1 Pedro. Primeira Pedro 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e nosso Pai, de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé que está guardada na virtude de Deus para a salvação, já preste para si, agora importa, para se revelar no último tempo. Em vos grandes vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece que é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual a salvação adquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou a ocasião do tempo, o Espírito de Cristo, que está nele, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir, e a glória que lhes havia de seguir, as quais foi revelada não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Essa palavra me impactou bastante durante todos esses 5 meses que eu fiquei lá. E não essa palavra em si, mas sim o tema que eu gostaria de colocar a partir dessa palavra, que seria a identidade. Como nós sabemos, a sociedade tem cada vez mais combatido e confrontando a nossa própria identidade. E a partir disso, qual vai ser a nossa identidade? Qual a nossa identidade perante isso, perante o Evangelho, perante a Cristo? Qual a nossa identidade que nós temos que ter como cristão? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que durante esses 5 meses que eu estava lá, eu ficava cada vez pensando mais sobre isso. E é a caminhada de um cristão, de um missionário, que não muda, é a mesma coisa. É a caminhada daquilo que nós, como caídos, como consequência da queda, nós temos. E nós colocamos como se fosse a nossa identidade. Aqui Pedro está falando com um grupo de pessoas da Ásia Menor, que está sofrendo uma perseguição gigantesca do imperador. Jerusalém está destruída já, Jerusalém está queimada. Então é um povo que precisa de uma palavra, precisa colocar os pontos na cabeça do que é o importante verdadeiramente depois do Evangelho. Porque Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e agora? O que eles vão fazer? Então Pedro se vê nessa situação e se vê numa situação de
eu vou consolar e vou orientar eles. E como eu vou consolar e como eu vou orientar esses cristãos que estão cada vez mais longe de Jerusalém, porque eles estão dispersos, e como eles vão continuar o verdadeiro reino, o verdadeiro evangelho. Então, ele começa a consolar eles em uma luta, em uma perseguição que é completamente injusta, completamente cruel com eles, injusta perante eles mesmos. Eles estavam correndo de uma mão opressora do Estado de Roma, e eles estavam correndo, tentando fugir daquilo, só que Pedro estava orientando eles que aquilo ali era tudo através da soberania de Deus. E mesmo com aquelas dificuldades, eles deviam seguir o plano de expandir o evangelho. E orientá-los para que eles voltassem àquilo que Jesus tinha acabado de falar, a voltar à total dependência de Deus, mesmo nesses momentos difíceis. E a partir desse entendimento que esse sofrimento que eles estavam passando era para propagar o evangelho, tudo isso ia mudar na vida deles. Então era uma orientação de que a partir de agora eu já entendo o meu chamado, eu entendo aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. E agora? Qual é a identidade que eu vou ter que tomar a partir disso? A partir que eu já entendi que esse sofrimento é para o meu bem, mesmo que não pareça, e eu entendi que isso vai ser para o evangelho. Então, vamos chegar a alguns pontos aqui que eu coloquei. Então, porque são pontos que qualquer um iria pensar. Eu, você e os cristãos de lá pensaram também. E Pedro vem alertando eles. A primeira coisa que nós possamos ver, a partir do versículo 2 até o 5, é que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. A partir disso, então, já colocamos diretamente que aquilo que é o mais comum nosso, o mais comum meu, o mais comum seu, que é a força do nosso braço. Então, a minha identidade está na força do meu braço. Eu consigo colocar a minha identidade a partir da minha força, porque eu vou correr atrás, eu vou fazer, e a partir disso eu vou ter uma identidade cristã. E não é isso. Não é isso que Paulo diz, não é isso que Pedro diz, não é isso que o salmista diz. No Cântico 44, no verso 3, diz assim: não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra prometida. Não foi pela força de seus braços que alcançaram a vitória. Foi pela sua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do seu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Então, Pedro, ele indaga isso, que não é por nós, em nenhum momento foi por nós, foi só pela força do braço dos cristãos que estão correndo. E o salmista fala a mesma coisa, que nem no Antigo Testamento eles conquistaram aquilo pela força do braço deles. Eles foram para a guerra, eles conquistaram, e muitos podem olhar e falar que ali foi o povo, mas não, ali também está Deus. Deus que conseguiu, Deus que fez aquilo ali. E o próprio Pedro, em certo momento da sua vida, ele percebe isso, percebe que não é pela força do seu braço. E é logo no início da caminhada dele, em Lucas 5:5, aonde tem o milagre da pesca, a pesca maravilhosa. E ali Pedro não é nem discípulo ainda. Pedro é apenas um pescador que está com o barco dele, e Jesus chega, um carpinteiro, então não sabia nada sobre praia, não sabia nada sobre mar, e ele vai falar com Pedro. E Pedro diz, no Lucas 5:5, e respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então o próprio Pedro, que muito tempo na frente, podemos botar aqui uns 70 anos na frente, entendeu que não era pela força do braço dele, antes, ele já tinha chegado a esse ponto, antes de ser discípulo. Ele já tinha chegado a um ponto de entender que não era pela força dele. Não era porque ele trabalhou toda a noite, não é porque ele estava no mar, não é porque ele conhecia, não é pelos seus conhecimentos, mas sim pela palavra de Jesus.
E a partir desse momento, ele entendeu isso, e ele entendeu que não era por ele. E isso acontece com a gente, isso aconteceu comigo lá também, que é um ponto que, se a nossa identidade estiver baseada apenas na nossa força, ou às vezes até na nossa santidade, imagina como seria isso. Imagina como é que seria isso de todo mundo aqui, ou então a maioria, faz aquilo de, quando chegar segunda-feira, vai ser diferente. Ou quando, 1º de janeiro, agora, esse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Imagina se fosse, a nossa identidade tivesse baseada nessa promessa que nós fizemos. Que às vezes é para nós mesmos. Ou às vezes pode até ser para Deus. Mas se a nossa identidade estivesse baseada nisso, como a gente chegaria em dezembro? Com a nossa identidade intacta? Será que a gente completou tudo aquilo que Deus pediu? Ou que nós mesmos colocamos no nosso coração? Imagina se a nossa identidade fosse totalmente a nossa santidade. E não fosse pela justificação de Jesus. E não fosse pela graça imerecida. Por aquilo que nós não temos nenhuma contribuição. Aquilo que é limpo. E a partir desse ponto, nós sabemos que temos o pecado. Então, não pode ser pela força do nosso braço. Então, e não pode ser pela força do nosso braço, por quê? Porque nós somos caídos. Nós falamos algo e não cumprimos. Nós falamos que vamos fazer e depois não fazemos. Nós temos esse problema. Ah, tá. Então, ok. Então, a nossa identidade está no nosso erro. Porque o nosso erro é que impede a gente de completar aquilo que Deus mandou. E não é também no nosso erro. Não é também no nosso erro. A nossa identidade, assim como Pedro fala, na sequência da pesca maravilhosa, ele viu Jesus multiplicou os peixes no barco, o barco chegou a quase cair, e ele diz exatamente assim, na sequência da história, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia a rede, e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram enchendo ambos os barcos, de qual maneira quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro, mesmo longe de Jesus, mesmo não sendo discípulo ainda, ele entendeu, primeiramente, que não era pela força do braço dele, e entendeu também que não era por ele, porque ele era pecador. Ele entendeu essa parte, e a primeira coisa que ele fez, e que acontece conosco, é querer se afastar de Jesus. Jesus, você não pode ficar do meu lado. Eu sou pecador. Por favor, se afasta. E esse entendimento de Pedro foi exatamente o que Isaías fez também. Em Isaías 6, quando ele fala que viu ao Senhor. Ele viu ao Senhor, ele falou. É a partir desse entendimento, o que ele faz? E assim diz em Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar. E com a brasa tocou na minha boca, e disse, eis que isto tocou aos meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o seu pecado. Da mesma forma, ele entendeu também que ele era impuro, e que ele queria se afastar daquilo, porque era tamanha santidade, que ele queria se afastar daquilo, porque ele sabia o erro dele. Porque na cabeça dele, a identidade dele estava ali, ele sabia que ele era pecador, então ele queria se afastar. Porém, o pecado foi retirado, foi extirpado dele, através do altar, através do Senhor. Em nenhum momento foi por ele. E assim como Pedro tentou fugir de Jesus ali, porque ele sabia que ele era pecador, foi o momento que Jesus fez o milagre e pediu para ele, só larga suas coisas e siga-me. E foi isso que ele fez. A partir desse momento, nós entendemos que
em nenhum momento é pela nossa força e também não é o pecado que vai determinar a nossa identidade. Então, pode ser as nossas lutas, então. As nossas lutas, em algum momento, pode colocarmos de frente para a nossa identidade. E também não é a luta. A luta, assim como ele diz aqui, ele diz exatamente assim, no verso de 1 Pedro 1, ele diz no verso 6, em que vós grandiosamente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejas por poucos contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, e o que parece ser provado pelo fogo, se encha em amor, e em honra, e em glória, e na revelação de Jesus. As lutas, as dificuldades, as tentações, como foi falado aqui, é apenas uma ilustração para a gente demonstrar a nossa verdadeira fé em Jesus, a nossa verdadeira passagem pelo fogo, para a revelação estar conosco. Então, também não é as lutas diárias que vai determinar a sua identidade em Cristo. Não é as nossas lutas que cada vez mais podem a gente perceber que está mais forte ou está mais difícil. Não é ela que determina que a nossa identidade, não determina qual é a nossa identidade. Então, em algum momento, quando Jesus tem a parábola das duas casas ali, uma está firmada na rocha, outra está firmada na areia. Então, podemos entender naquele momento que quando Jesus ilustra isso para a gente, nós temos duas casas que são parecidas do lado de fora. Então, as lutas diárias, que é o vento, que é a chuva, vai chegar nas duas casas. E olhando as duas casas, as duas são ok. Vai passar aquilo, vai vir as tentações. Porém, uma só vai ficar de pé depois dessa luta diária. E só uma vai ficar, aquela que está firmada na rocha. Só ela que vai ficar. Então, a luta diária nós entendemos que também vem direto e que ela vai vir para as duas pessoas. Aquela que está em Cristo e aquela que não está em Cristo. As duas vão ter luta. E a partir desse entendimento, nós temos, então, tá bom, eu tenho que estar firmado em Jesus. Então, para eu estar firmado em Jesus, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar no meu ministério. Então, está aí. A minha identidade está no meu ministério. Acho que a partir desse ponto, que eu estou na igreja, que eu estou fazendo algo, ali está a minha identidade em Cristo. E também não está a minha identidade ali. Em algum momento a identidade minha não pode estar apenas no meu ministério na igreja. Não pode estar apenas no meu servir, apenas eu ir para missões, ou se não tiver um relacionamento com Deus, isso não pode ser só apenas a nossa identidade, apenas o meu fazer na igreja, ali vai estar completamente a minha identidade de cristão. Também não é isso. Também não é, e podemos ver que Paulo fala exatamente assim com o seu filho na fé, que é Timóteo. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, e confiar a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Pois, sofreis aflição, como um bom soldado de Cristo. A partir desse momento, nós sabemos que vamos passar aflição, e vamos também, essas aflições também vão ser para testificar, e para ser testemunhas de Cristo. Porque se Cristo sofreu por nós, será que a gente vai passar por tudo, sem nenhum sofrimento? Será que vamos passar por tudo, mesmo estando na igreja, estando no ministério, e não vamos passar por isso? Ou então vamos ter a partir de um ministério de sucesso na igreja, ali está tudo bem. Mas aí agora a gente cai em um outro ponto, que é o que é ter um ministério de sucesso na igreja. O que é ter um ministério sem problemas? Se for sem problemas, aí a gente vai ter que sair do ministério. Porque muitas das vezes é nós que colocamos o problema. E é nós que, por algum momento, olhamos e falamos assim: esse ministério não está indo na frente, não está indo para frente. Então, eu estou tendo muitas lutas, eu estou tendo muitas decepções,
E a partir desse momento eu não quero mais. Ou eu não quero mais enfrentar isso. Porque eu quero ficar longe. E aí nós vemos um ministério fracassado. E aí nós colocamos o ministério fracassado ou de sucesso. Ah não, de sucesso vai dar tudo certo. Mas o que é o ministério de sucesso na igreja? Se não é aquilo que ele falou para a gente fazer. Se não é um ministério que você tem a convicção, que você fez a promessa, que você falou que ia continuar, e você abandona aquilo porque não é um sucesso para você. Ou por algum momento, para nós, é um peso a maior, um peso a ser carregado. Então começamos a virar consumidores da igreja ou de um ministério. E a partir disso não somos mais servidores. Não vamos mais servir, vamos apenas consumir aquilo que tem para oferecer. E aí já afastamos completamente daquilo que é o verdadeiro evangelho. Porque se não é servir, e a partir desse servir, ele não chama a gente de escravos, ele não chama a gente de servos, ele chama a gente de amigos. E a partir disso, a partir do servir e mudar a nossa direção de consumidores. Porque buscamos uma satisfação nossa. Assim como nós nunca estamos satisfeitos quando vemos uma criança e nós temos um entendimento dela falando, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser atriz ou alguma coisa. É porque ela não está satisfeita naquele momento com aquilo. Ela almeja algo. Ela vê algo como, não está tudo bem agora aqui, mas lá vai estar. E nós estamos levando isso cada vez mais para dentro do nosso coração. Então nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus já fez para nós. Com aquele sucesso que está no nosso coração. E principalmente aquilo que está no coração de Deus. E a partir desse momento, entendemos que até Jesus foi atacado nessa área. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, como diz a Bíblia, ele é levado logo após o próprio Deus falar, eis aí o meu filho amado. Eis aí e João Batista diz que ele é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E ele é batizado, Deus se manifesta, todos ouvem, e o Espírito os leva para o deserto. E a partir desse momento, obrigado, irmão. E a partir desse momento que entendemos que ele foi levado, a primeira coisa que Satanás ataca, a primeira coisa que Satanás vai falar com Jesus no deserto, na tentação, é uma coisa. Então, assim diz Mateus 4. Então, conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Então, a primeira coisa que Satanás faz é atacar a própria identidade de Jesus. Ele ouviu que ele era o Filho amado de Deus. E ele vem atacar exatamente isso em Jesus. Fala, se você é o Filho de Deus mesmo, então faça isso. E como nós sabemos já, Jesus responde. E disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que Jesus mesmo, a própria identidade dele, não estava no ministério dele, mas sim num relacionamento com Deus, em uma palavra que veio diretamente de Deus. Ele sabia que poderia fazer aquilo para Satanás, mas o que aquilo ali ia provar? O que aquilo ali ia reverter? Ele sabia que a identidade dele, mesmo Satanás atacando isso primeiramente nele, ele sabia que aquilo ali não estava firmado, e sim o relacionamento dele com Deus. O secreto dele com Deus é aquilo ali que Jesus se baseava. E a partir desse momento nós entendemos que a nossa identidade está nele. Está completamente em Jesus. Completamente no amor de Deus para conosco. Aquilo que nós não temos um grãozinho de contribuição. Porque não pode vir da gente. Porque como nós já fomos falando aqui, nós somos caídos,
nós temos falhas, nós somos miseráveis diante dele. Nós olhamos e falamos como Isaías: Senhor, aparta-te de mim, eu sou tão pecador. E Pedro fala a mesma coisa: Jesus, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Mas Deus, com seu enorme amor, ele chega conosco e ele derrama a justificação em nós. E a partir desse momento nós entendemos que Jesus chegou, tirou o pecado do mundo e nos justificou. Nesse momento, a justificação, essa diferença que até nos foi falado lá, que é um entendimento de a justificação é Deus nos tirar da lama, e a santificação é Ele tirar a lama de nós. Então nós entendemos que a justificação, nós não temos nenhuma contribuição. Então a nossa identidade, em qualquer momento, seja no momento de dificuldade, quando a tempestade vir, a chuva vir, tem que estar baseada nele, não na força do nosso braço. E muito menos no nosso pecado, ou na nossa luta diária, ou no nosso ministério na igreja, que é bênção. Mas a nossa identidade em Cristo não pode estar baseada nisso. Porque é exatamente isso que o inimigo quer, para nos afastar da presença de Deus. Nos afastar daquilo, primeira coisa é tirar o nosso secreto. É tirar a nossa conexão diária com Deus. É tirar aquilo que verdadeiramente modifica o nosso coração, que é o secreto. Não é o ministério, não é a força do nosso braço. E Paulo fala assim, em 2 Coríntios 12, e disse-me, e nesse momento aqui, Paulo está indo de encontro a Deus, confrontando a Deus com o espinho na carne dele, e ele não está suportando mais aquilo, de viver e de, por certo momento, estar completamente entregue na obra de Deus, mas aquele espinho da carne não saía. E Deus fala com ele, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E é nesse momento que a gente começa a entender aonde estava baseada a fé de Paulo, onde estava baseada a fé de Pedro, quando no final do capítulo ele diz que o sofrimento de Cristo foi maior. O sofrimento de Cristo não foi maior, não por um momento de chicotadas, ou por certo modo os pregos, porque muitos outros apóstolos tiveram morte 1000 vezes pior, ou por alguns momentos até bem ruins também. Mas a diferença foi que Jesus levou nossos pecados na cruz. E através disso, por causa disso, nós somos justificados. E a partir disso, nós entendemos que nós não podemos estar baseados apenas nessa vida, apenas na nossa força, apenas no nosso estudo, apenas naquilo que podemos ver. Porque se não tiver a fé, não tiver a graça de Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus encarnado em Jesus, por que servia isso tudo? Para que ia servir vir para a igreja? Para que ia servir ter ministério, se não fosse a morte de Jesus? Não é pela força, muito menos pela nossa perfeição. É por Ele. Devemos ansiar por conhecê-lo, porque não tem como amar a Deus sem conhecê-lo, sem ter um relacionamento com Deus, sem por um certo momento ter renúncias por Deus. Não renúncias pelo ministério, que é de Deus, mas por Cristo, morremos todo dia, e renúncias diárias, por pessoas, por perdão, mas também por vontade nossa, e através dessas renúncias diárias, aí Deus é manifestado, aí Deus fala através do nosso coração, e então entendemos isso. Mas hoje em dia, essa palavra me impactou bastante, eu não sabia como falar, às vezes, para a igreja, porque nós, pela nossa sociedade, como eu falei no início, ela começa a deturpar as coisas. E é um momento em que nós caímos, e na queda, muitas coisas foi contra Deus.
E algumas coisas o diabo só distorceu. Então, o nosso ministério é de Deus, mas às vezes ele distorce e bota o ego no nosso coração, aquele ministério pode fracassar. E não fracassar no nosso olho, nem no olho de alguém, mas sim nos olhos de Deus. Então, a partir dessa distração do nosso coração, a gente distorce até o próprio amor de Deus, como podemos ver em algumas igrejas. Esse amor está distorcido, esse amor que não prega a verdade, esse amor de Deus que muitas vezes pode cair na libertinagem, mas esse amor existe. Não o amor da libertinagem, o amor verdadeiro, o amor que Cristo fez na cruz, o amor que nos modifica e nos faz modificar todos os dias. Porque, como diz, nós éramos filhos da ira de Deus, mas o amor de Deus nos justificou e nos santificou. E nesse entendimento de nós somos e nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do diabo. Isso é muito forte. Nós éramos filhos do diabo, mas Deus nos resgatou. E assim como fala, para finalizar, em Efésios 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da ira, como os outros também. E nesse momento tem uma parte muito linda na Bíblia, que é, como eu falei na reunião dos jovens, que é o tu, porém, que ele é quando Deus vem dissertando exatamente como o mundo está vivendo, mas aí Paulo, como eu falei até exatamente aqui em Timóteo, ele fala, tu, porém, então Timóteo tinha que ser diferente, nós temos que ser diferentes. E a outra parte muito linda, que é o mais Deus. Nesse momento aqui, Paulo está falando para os Efésios que nós somos caídos, nós temos defeitos, nós éramos filhos da ira de Deus, a ira de Deus estava vindo de encontro a nós. E aí chega o verso 4 de Efésios 2. Mas Deus, em riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor, que com nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros e a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Porque pela graça sois salvos, por meio à fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, nesse momento, que você pode esquecer essa palavra toda, mas tenha noção, e que isso fica impresso no nosso coração. E eu me coloco aqui em primeiro lugar, que a nossa identidade não esteja na nossa força, nem no nosso conhecimento, nem nos nossos erros, nem no nosso pecado, nem nas nossas lutas diárias, nem no nosso ministério, mas que a nossa identidade esteja somente nele, em Jesus, porque Ele é imutável, Ele pegou a nossa identidade e guardou nos céus, porque lá é um lugar seguro, lá não tem como chegar. Então a sua identidade não está baseada em você, a nossa identidade não está baseada naquilo que fazemos, mas sim nele. E nessa parte nós colocamos Jesus em um entendimento na cruz. Como eu falei aqui, é um momento muito lindo na cruz, quando podemos olhar e ver que Jesus se entregou completamente e cravou os nossos erros na cruz, nossos pecados na cruz. Foi pago, foi justificado. E é um ato de amor lindo, um ato de amor que nós podemos ver na paixão de Cristo, sempre quando vemos, choramos, sempre quando vemos, nos sentimos impactados perante aquilo. Mas também pode parecer controverso nesse momento, que eu vim falando muito do amor de Deus para conosco,
E nesse momento, o que podemos ver além do amor de Deus? O que podemos ver também do amor de Deus na cruz? Podemos ver uma coisa: o que o nosso pecado é capaz de fazer. O que o nosso pecado destrói. E o que o nosso pecado matou Jesus. Cada mentira nossa, cada traição nossa, cada abandono de ministério, cada tristeza no Espírito Santo que nós fazemos, cada momento que nós fraquejamos, cada queda nossa, é isso que demonstra na cruz também. O que o nosso pecado é capaz de fazer. Mas como foi falado em Efésios 2:4, mas Deus, Ele nos amou, mesmo todo dia, toda queda, todo momento, nós íamos contra na nossa natureza de filhos da ira, mas Deus olhou para nós e viu graça. O que Ele viu, acho que nós não podemos explicar. E nem João, sabendo de tudo, o apóstolo, ele explicou. É um tal amor que nós não podemos explicar, mas podemos entender cada vez mais que nós não estamos apenas vivendo nesse natural. E é isso que me impactou durante esses 6 meses, que, como é falado aqui, o pastor falou, é uma correria lá, é uma correria de trabalho, uma correria de estudo, mas é principalmente uma correria para entender aquilo que nós somos em Cristo. E durante esses 5 meses que eu fiquei lá, é isso que me impactou bastante. Sobre a minha identidade, não está apenas na minha força de vontade de ir, nos meus erros lá, nos meus erros aqui. A minha identidade não pode estar baseada aqui. Minha identidade não pode estar baseada no meu ministério missionário, que é se entregar e abandonar tudo. Mesmo assim, isso não pode ser visto apenas como eu fiz isso, está tudo bem, a minha identidade está em Cristo, está tudo ótimo. Não, porque isso é exatamente o que o nosso inimigo quer. Que é o momento da distração nossa, no momento de abrir a brecha de coisas que são bênção para a nossa vida, um momento que Deus abre uma porta de emprego, um momento que Deus fortifica a nossa fé, no momento que Deus demonstra o seu amor para conosco e nós falamos, está tudo bem agora e está tudo certo. Não, é nesse momento que temos que chegar mais próximo de Deus, nesse momento que temos que nos conectar com Ele, nos conectar exatamente no secreto com Deus, no altar do nosso quarto, e a partir dali nós temos uma testificação e nós temos uma sequência de obras que Deus faz, que nós não somos merecedores da graça, da justificação, e a partir daquilo o diabo vai se afastar, porque nós vamos resistir, nós não precisamos nem enfrentar, como eu falei aqui na primeira vez, é um privilégio. Deus fala, resistir ao diabo. Se chegue a mim, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então, a partir desse momento, nós possamos entender que a nossa identidade em nenhum momento pode estar baseada em nós, ou em um diagnóstico, ou na nossa força, ou nos nossos pecados, ou Jesus, afasta de mim que eu sou pecador. É nesse momento que Jesus vai de encontro em você e fala para você, largue suas coisas e siga-me. Amém? Podemos orar agora? Senhor Deus e Pai, eu peço, Senhor, que imprima, Senhor, essa palavra, Senhor, no meu coração, Senhor, primeiramente, e que chegue no coração dos meus irmãos, ó Pai. Ô Senhor, fala, Senhor, nos nossos corações, Senhor, fala, Senhor, e, Senhor, complete essa palavra no nosso coração, ó Pai. Ô Senhor, mesmo eu, Senhor, com tantas limitações, ó Pai, que, Senhor, eu possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Senhor, fala no coração dos meus irmãos, ó Pai, que podemos, Senhor, entender cada vez mais, Senhor, que a nossa identidade, Senhor, em Cristo, Senhor, não está baseada em nós, não está baseada em nenhum momento, Senhor, nós não temos contribuição nisso, mas é apenas no seu amor, ó Pai, na sua justificação, ó Pai, na sua, ó Pai, total dependência, Senhor. Senhor, dependemos de Ti, queremos depender de Ti, ó Pai, nos faça entender, Senhor, que cada vez mais, Senhor, o caminho pode ser tortuoso, Senhor, pode ter chuvas, pode ter tempestade, ó Pai, mas ali o Senhor está presente, ó Pai, se estamos firmados em Ti, ó Pai.
Coloca, Senhor, em nosso coração, Senhor, um ministério, ó Pai, de sucesso, ó Pai. Mas não de sucesso, Senhor, nosso. Não um sucesso, ó Pai, desse mundo, ó Pai. Não um sucesso que os outros venham falar, ó Pai. Mas o sucesso, ó Pai, do Teu coração, Senhor. Fala cada vez mais, Senhor, em nossos corações. Senhor, sei que nossos corações e mentes, ó Pai, esteja como terra fértil, ó Pai. E que possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, brotar, ó Pai. Brotar e dar fruto, Senhor. Senhor, nos usa, Pai. Nos usa através, Senhor, desse momento que entendemos, Senhor, que a nossa identidade está em Ti, ó Pai. E entendemos que esse amor, ó Pai, é insuperável, ó Pai. E que podemos, Senhor, e que possamos, Senhor, entender, ó Pai, que mais pessoas precisam conhecer desse amor. Mais pessoas, ó Pai, precisam ouvir da Sua palavra. Mais pessoas, ó Pai, precisam ter a convicção, ó Pai, que ela não é órfã, que ela, Senhor, em nenhum momento está sozinha, ó Pai. Senhor, que dê essa convicção para nós, Senhor, e que possamos, Senhor, transmitir essa mensagem, ó Pai, para as pessoas, Senhor, que estão, ó Pai, precisando ouvir dessa palavra, precisando ouvir, ó Pai, que ela, Senhor, tem um Deus, ó Pai, que o amou, ó Pai, que amou o Senhor e que, Senhor, a justificou, Senhor, e a cravou, Senhor, na cruz, Senhor, todos os pecados, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que Ele sofreu, ó Pai, não foi apenas para nós, Senhor, mas foi por toda a humanidade, ó Pai. Então chegue no coração, Senhor, de cada um aqui presente, ó Pai, de cada um, ó Pai, que ouviu dessa palavra, ó Pai, arda no coração, ó Pai, essa convicção do amor, ó Pai, e essa convicção, ó Pai, que mais pessoas precisam ouvir dessa palavra, Senhor. Senhor, imprima essa palavra, Senhor, no meu coração e na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que possamos, Senhor, praticar essa mensagem, ó Pai, e não apenas ouvir, ó Pai, e não apenas, Senhor, entender, Senhor, mas sim praticar todos os dias, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, e fala conosco cada vez mais, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.